Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é uma pergunta. O PT é imbatível? Porque eu não sei se vocês já perceberam, o nosso debate em torno das disputas presidenciais se dão em torno de candidatos. Antigamente nós combatíamos entre Lula e Collor, num primeiro momento, depois da redemocratização. O Collor sofreu impeachment e essa batalha não prevaleceu por muito tempo. Depois Lula e FHC. A primeira disputa entre Lula e Collor não chegou a ser uma disputa partidária, porque o PRN, a legenda do Collor, era aquela coisa meio de aluguel para eleger o Collor. Penso que esse partido até sumiu sem se transformar num partido mediano para médio, para grande. Eu acho que nenhuma sigla hoje em disputa é oriunda daquele PRN, dentre as siglas que disputam a presidência da República. Mas nós chegamos a vislumbrar uma disputa entre PT e PSDB, que num primeiro momento deu o PSDB em duas oportunidades. De lá para cá, nós temos visto não só uma hegemonia lulista, mas uma hegemonia do PT no segundo turno das eleições, e nós nos apercebemos pouco de que na presidência da República não é o Lula que precisa ser derrotado apenas. O PT é um verdadeiro tabu no segundo turno desde a redemocratização. Ou seja, a redemocratização se dá em 88, 98, 2008, 2018. Nós estamos há quase 40 anos com o PT no segundo turno. Evidentemente que num determinado momento, porque o Lula, a Dilma sofreu impeachment e o Lula não pôde concorrer novamente por causa daquelas questões todas, mas mesmo quando o Bolsonaro venceu o Haddad, quem estava no segundo turno disputando com quem venceu, mais uma vez era o PT. Ou seja, nós temos no Brasil uma hegemonia presidencial que colou no PT desde a redemocratização. O PT não sai do segundo turno. O PMDB já esteve na presidência. Se eu não me engano, o Itamar Franco, que era do PMDB. O vice-presidente Temer tem uma relação extensa com outros partidos de direita, o MDB. E quando houve uma disputa contra o PT, que o PT perdeu, o PT estava mais uma vez no segundo turno. E nós nos apercebemos pouco de que é como se o PT participar do segundo turno fosse normal. Nós vamos derrotar o PT. Temos que derrotar o PT. E temos que derrotar o PT. Mas ninguém pensa em tirar o PT do segundo turno. Tal é a hegemonia, ou seja, o vencer o PT não é tirar o PT do segundo turno. PMDB já saiu do segundo turno. PSDB já saiu do segundo turno. Os partidos de aluguel que foi para eleger o Bolsonaro, o PSL saiu do segundo turno.
todo mundo sai do segundo turno, entra e sai. O PT está no segundo turno desde a redemocratização, ganhando ou perdendo. Então, essa é a maior dificuldade de vencer o Lula. Não é só a personalidade do Lula, é porque o Lula tem um partido. O Lula tem uma história sindical. E ele tem a legenda partidária mais forte do país, mesmo quando não é numerosamente a mais populosa na Câmara. Por quê? Porque, com todos os problemas que temos, o PT é um partido. Ele tem um plano para o país. Ele tem um plano de melhoria de vida das pessoas. Ele é um partido que tem um ideal social-democrata. A social-democracia, que foi partidária do Estado do bem-estar social. O PT pensa em bem-estar social. Tudo aquilo que alcançamos como bem-estar social, ou quase tudo, de efetivo, é discutido no PT, é trazido no PT. O Bolsa Família, o Pé de Meia, o piso nacional da categoria de professores, o Fundeb, quem ganha até 5 mil não paga mais imposto. Quem ganha até 7.350 pagar bem menos, quase nada. Agora, jornada 5x2 substituindo a 6x2, a 6x1. Ou seja, é uma varredura no campo social com todos os problemas do neoliberalismo que temos. Porque nós temos uma Constituição fundamentada não só na tradição liberal, mas no bem-estar social. Nós temos um bem-estar social ali que apresenta direitos à população. Só que como a nossa Constituição foi feita no boom do neoliberalismo, chegando na América Latina, esse bem-estar social na Constituição tem dificuldade de se ancorar de forma objetiva, porque também a nossa Constituição tem uma tradição liberal. As duas tradições dialogam. Então a esquerda procura trazer para o bem-estar social, para a social-democracia, e a direita procura trazer para o liberalismo, sobretudo para o neoliberalismo. Mas o PT ficar há tanto tempo no segundo turno significa que ele está há quase 40 anos na vitrine política. Sem falar do petismo, do movimento operário que guindou o Lula à política de 78 para frente. Porque de 78 começa o movimento operário e no início da década de 80 é fundado o PT, o Partido dos Trabalhadores. Então, percebam a dificuldade de vencer o PT. Agora, e é engraçado que não é só a sorte, não é só... O Lula também é um cara de sorte, é um cara... Posso abrir meu coração? Tem pessoas que dizem que eu sou ateu, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Graças a Deus eu sou ateu. Eu sou espiritualista. Um ateu espiritualista, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Existe uma boa intenção naquele coração do Lula. Agora, cá para nós, parece que Deus gosta dele. Por causa dessa intenção de ajudar os mais pobres. E agora, quando parecia que as coisas iam escapar, o Bolsonaro resolve escolher o filho mais bandido para ser candidato. Não, ele parece que escolheu qual o meu filho mais bandido?
O Flávio, então é esse, né? Porque ele é o mais bandido, então é esse que eu quero. Aí as coisas começaram a aparecer e o Lula, agora está, segundo pesquisas, no segundo turno, acima de 12 pontos de vantagem. Muito difícil. E mesmo quando ele estava perdendo ali as estribeiras, a coisa parece que estava escapando, sabe, aquela tranquilidade de quem tem anos fazendo isso, anos negociando, anos fazendo política. Então essa expertise é muito difícil de derrubar. E quando a oposição fala precisamos derrotar o PT, ou precisamos derrotar o Lula, eles falam só no segundo turno. Eles já contam que o PT está no segundo turno. A gente nem se percebeu disso, né? As pessoas não disputam contra o PT entendendo que o PT não vai chegar no segundo turno. Ou seja, é o PT contra o resto. Porque o PT vai para o segundo turno e todo mundo já entende que vai. É como se fosse um partido imbatível, pelo menos no segundo turno. No segundo turno, pro primeiro turno ele vai. No primeiro turno ele é imbatível. Aí depois a gente vê o que a gente faz no segundo turno. Aí alguém poderia perguntar assim, mas o Lula não é eterno. Né? Como o Lula falou, ele vai chegar até 120 anos. Mas não é eterno. E depois? Só que as pesquisas já mostram que num segundo turno com Haddad, a diferença de votos pro Haddad já não seria tão grande assim. Em relação ao Lula já não seria tão grande assim. O Haddad também é muito palatável em termos de pesquisa. E é honestíssimo, e todo mundo sabe. É de uma integridade ímpar. Todo mundo sabe, até os opositores sabem. Sem contar o Alckmin, que também não é um desprezível. E pesquisa já mostra que se fosse o Alckmin também, a coisa ficaria ali. Então, meus amigos, por enquanto, o PT é o partido a ser batido. Sabe aquele time que ganha todas? E é o time a ser batido? O PT é o partido a ser batido. Não é o Lula, é o partido a ser batido. Está no primeiro turno desde a redemocratização. E quando os outros pensam em ganhar do PT não é tirar o PT do primeiro turno, é tirar no segundo turno. Então isso é uma reflexão que eu tenho feito aqui com os meus botões. Ok, galera? Vocês são do coração.